2023/2. O astrônomo norte-americano Edwin Hubble analisou o espectro eletromagnético da radiação oriunda de diversas galáxias, no qual há posições conhecidas por linhas espectrais. Em sua análise, Hubble notou que as linhas estavam deslocadas para o vermelho. Esse é um assunto que não cai antigamente, ele está com um pezinho aí, talvez, na física moderna. Mas eu acho que é melhor de explicar aqui na parte ondulatória, porque isso é um efeito Doppler. Só que um efeito Doppler da luz, tá? Efeito Doppler, entendeu? Por efeito Doppler relativístico, mas aqui eu não vou entrar com as equações, então para mim isso aqui se resolvia mais com as ideias de efeito Doppler. A luz sofre efeito Doppler da mesma forma que o som, digamos. Tem suas nuances de diferenças, mas a ideia geral é a mesma, que o efeito Doppler por som acontece com a luz. Se o objeto está se afastando de você, a frequência da onda que ele emite chega menor em você. Se ele está se aproximando, se o objeto está vindo em sua direção, a frequência que chega até você é maior do que a que ele está emitindo de verdade. Com base no efeito Doppler, então eu vou usar isso aqui, vou usar para a luz, é correto concluir que as galáxias estão, então, deslocadas para o vermelho. Esse é um termo muito comum na astrofísica, com muito material em inglês. Se você procurar na internet também, você vai encontrar o termo redshift. Shift é o deslocamento, a transição, né, a mudança para o vermelho. Então, a deslocamento para o vermelho, você vai encontrar também o termo blue shift, que seria o deslocamento para o azul. Por que para o azul? Na verdade, podia ter um purple shift, né? Mas a ideia é que fica mais deslocado para o azul que a gente enxerga, ou seja, frequências altas. Red shift, que significa que é um deslocamento para frequências mais baixas. Expliquei na questão anterior dessa aula que o vermelho, dentre as frequências da luz visível, dentre as frequências da luz visível, é o de menor frequência. Por isso que tem um infravermelho, né, que vem abaixo. Os títulos infravermelho, ultravioleta, esses títulos vêm da frequência, não do comprimento. Infravermelho significa frequência abaixo do vermelho. Ultravioleta, frequência acima do violeta, que é a maior frequência que o olho humano consegue enxergar. Vamos lembrar aqui rapidamente do efeito Doppler do som e vamos aplicar esse conceito. Aí você vai entender de vez por que chama red shift e blue shift, ou deslocamento para o vermelho e deslocamento para o azul, e o que cada um significa. Efeito Doppler, tá? Vou colocar com efeito Doppler, mas vou usar aqui o do som, mais fácil de explicar. Vou colocar o exemplo clássico. Você na calçada, vou colocar então mais para trás aqui, digamos que aqui é a rua. Você está na calçada, parado, parada, e vem a ambulância. Clássico. Vem a ambulância com a sua sirene emitindo aí ondas sonoras numa certa frequência. O espaçamento entre essas linhas curvas, que seriam as cristas das ondas do som que ela está emitindo, representando isso, dá a ideia de frequência. Cristas muito próximas significa que ela está oscilando muito, frequência alta. Cristas muito distantes significa que ela demora para voltar na próxima crista, frequência baixa. Então, vamos supor que a ambulância está aqui inicialmente se aproximando de você. O que acontece? Essa frequência aqui chega alterada nos seus ouvidos, do som, né? Estou falando de som. Nos seus ouvidos, ela chega maior. Eu gosto de fazer uma analogia, não sei se ela é a mais correta, mas acho que ela é mais clara, que é como se fosse alguém jogando bola de ping-pong para você rebater com a raquete, ou de tênis, numa certa frequência, uma bola a cada segundo. Agora imagine que ele está jogando ainda uma bola a cada segundo, mas andando, se aproximando de você. Você vai perceber que você vai ter que mexer a raquete um pouco mais rápido para ela voltar e pegar a próxima. Aumenta a frequência, ou seja, acontece o mesmo com as ondas sonoras que ela está jogando. Como ela está se aproximando antes de jogar a próxima, a frequência que você capta é maior, chegam umas ondas mais acavaladas assim. Então a frequência do observador, que é você, é maior do que a frequência emitida pela fonte, para esse caso aqui. Aí digamos que a ambulância passou por você e está indo embora, né? Passou pela sua frente e está seguindo adiante, com a mesma velocidade de V e emitindo a sua sirene ligada aí
soltando ondas sonoras para todos os lados, ainda naquela mesma frequência, tem que colocar o mesmo espaçamento. O que vai acontecer? Agora é a ideia de que alguém está jogando aquelas bolas, só que andando para trás. Você vai sentir que vai ficar mais fácil rebater as bolas, que vai demorar um tempo um pouco maior entre uma e a próxima, enquanto estiver caminhando a uma certa velocidade. Quanto mais rápido ele se afastar, maior vai ser esse tempo que você vai esperar até a próxima chegar. Ou seja, a frequência diminui. As ondas vão chegar mais afastadas. Nesse caso aqui, a frequência que você observa, do observador, é menor que a frequência da fonte. Então, tem a ver com aproximação e afastamento, percebe? O que seria o equivalente para a luz? A estrela está lá, as estrelas daquela galáxia, que o Edwin Hubble estava olhando, estão emitindo luz numa certa frequência, uma certa cor, uma cor intermediária. Tá? Agora, se ela estiver se afastando de você, então vou colocar aqui a estrela. Uma estrela aqui. Como um Sol, né? O Sol é uma estrela, né? E uma outra estrela aqui numa galáxia distante, brilhando, tá? E a gente aqui, bem longe na Terra, observando, apontando aí luneta, telescópio, para essas estrelas. O que vai acontecer? Elas estão emitindo, digamos que estão próximas uma das outras, só por efeito de didática. A onda eletromagnética, vou colocar aqui, numa certa frequência. Tá? Se essa estrela estiver se afastando do planeta Terra, da onde a gente está olhando, o que vai acontecer com a frequência? Se ela estiver se afastando, vai chegar menor aos nossos olhos. E frequências menores tendem para qual cor? Qual cor que fica ali nas frequências mais baixas? O vermelho. Então, quando chegar aqui, ó, vai chegar bem espaçada e mais para o vermelho. Tá? Vou colocar de uma outra cor aqui. Vou colocar verde mesmo. Vou colocar laranja. Já se a estrela estiver se aproximando do nosso planeta, seria meio aterrorizante. Por exemplo, Andrômeda, né? A galáxia inteira está vindo em direção ao nosso planeta, em direção à nossa galáxia. Você enxerga, ela sai aqui com uma certa frequência, digamos aqui no tom do laranja, vamos só para exemplificar, vou colocar uma cor visível aqui. Só que ela está se aproximando, da mesma forma que o som, quando a fonte está se aproximando do observador, a tendência é que a frequência que a gente recebe, a gente capta, é maior do que a original. Quais são as frequências mais altas? Para o violeta ou para o azul, que vem logo antes do violeta. Então, elas vão tender aqui mais, quando chegar aqui, ó, vai chegar com uma frequência maior, tendendo para a cor azul aos nossos olhos. Então, aqui, você teria um blue shift. E aqui, você teria um red shift. Então, o que Hubble percebeu é que a grande parte das estrelas, a grande parte das galáxias, com raras exceções, estão se afastando da Terra, o que dá a ideia de que o universo está sempre em expansão. Quem está mais na ponta quem está mais longe quem está longe fica cada vez mais longe. Todos? Não, como eu falei, Andrômeda está aproximando da nossa galáxia, mas não fica preocupada não, que vai demorar ainda uns, não sei, a ordem de grandeza, bilhões de anos, enfim, para ela chegar. Então, então é isso, a ideia é semelhante, só que em vez de a frequência dizer que a frequência só diminuiu, você fala redshift, tende ao vermelho. Quando a frequência aumenta, ou seja, o objeto está se aproximando, o que está emitindo a luz, ela dá um blue shift, ou seja, desloca para o azul. Então, o que Hubble percebeu é que a maior parte das galáxias, inclusive essa que ele estava olhando, está se afastando da nossa galáxia, está se afastando da gente.
porque estava o espectro inteiro meio deslocado para o vermelho. Tá? Então, é correto concluir que as galáxias, o espectro é de diversas galáxias, não todas, mas de diversas galáxias, no qual há posições conhecidas por linhas espectrais. Em sua análise, notou que as linhas estavam deslocadas para o vermelho. Com base no efeito Doppler, é correto concluir que as galáxias estão o quê? Se afastando. Se afastando de nós, deixa isso aqui por enquanto stand-by, vamos tirar as que estão se afastando, vamos já eliminar a letra C e D, que diz que estão se aproximando, que isso aí seria um blue shift, um deslocamento para o azul. Então, vamos ver qual que está com a justificativa correta. As galáxias estão se afastando de nós e, quanto mais lentamente se afastam, mais as linhas se deslocam. O efeito Doppler ele é tão intenso quanto for a velocidade da fonte. Quanto maior a velocidade com que a ambulância se aproxima da gente, maior a frequência que a gente capta, maior essa variação de frequência, ou seja, maior o shift. Quanto mais rápido ela se afasta, também é maior o shift para o azul. Então, velocidade e o deslocamento para o vermelho ou para o azul depende da intensidade, são diretamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, tanto a aproximação ou afastamento, maior é o shift, maior é o deslocamento. Quanto mais lentamente se afastam, mais as linhas se deslocam? Não. Quanto mais lentamente, menos o shift, menos as linhas se deslocam. Se afastando de nós, e quanto mais rapidamente se afastam, mais as linhas se deslocam. Quanto mais rápido aquele objeto, aquela estrela está se afastando da gente, mais tende para o vermelho, maior é o shift. Tá? Então, o deslocamento, a variação de frequência entre a emitida e a observada está diretamente relacionada à velocidade com que aquele corpo se afasta ou se aproxima de nós. Tá? Então, se afastam de nós e quanto mais rapidamente se afasta, mais as linhas se deslocam para o vermelho, gabarito B de bola.